Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estamos de volta, one more time, uma vez mais. Então, vocês estão joias, bem legais mesmo, prontos para mais um momento de aprendizado, de reflexão bíblica. Então acalma o coração aí, presta atenção, fica aí até o finalzinho. A gente vai continuar tirando muitas lições preciosas aqui do capítulo 18 do livro de Êxodo, você pode ler. E depois nós estaremos finalizando aqui no próximo episódio esse capítulo. Hoje é o episódio de número 218, uma longa caminhada, hein? Tem sido muito joia. Aqueles que têm nos acompanhado desde o comecinho aí, tem bastante gente. Há mais de praticamente um ano aí que nós estamos estudando livros da Bíblia, vários deles. Estudamos Gênesis, João, estamos agora em Êxodo, capítulo por capítulo. Então vamos lá, terceira temporada, eu sou o Fábio, para quem não me conhece, quem chegou aí pela primeira vez, seja bem-vindo e fica aí conosco, beleza? Pode voltar mais vezes também, pode ir lá nos outros episódios, que tem muita coisa legal para nós aprendermos da palavra de Deus. Então, vamos continuar vendo sobre Jetro aqui hoje. O que é necessário para o conselho, como que Jetro deu para Moisés ali, que ajudou muito Moisés a gerenciar melhor o cuidado, a liderança, a administração daquele povo? Foi um interesse afetuoso, de cuidado. A necessidade do povo e o fardo de Moisés, eles pesaram sobre o espírito de Jetro. Foi de muita sabedoria também. Foi uma maneira melhor, claramente concebida. Todos os requisitos daquele caso são compreendidos e atendidos. Houve sinceridade, houve piedade. Ele pediu a Moisés que seguisse o seu conselho, apenas até onde Deus lhe ordenasse. Então ele não se esqueceu de Deus. Então o que é necessário para a gente poder obter algo de um bom conselho? Como que nós podemos receber esse tipo de mensagem? Nós temos que ter disposição para ouvir. Não há por parte de Moisés, nós podemos notar, nenhum ressentimento orgulhoso da interferência de um estranho, na sua liderança. A voz foi ouvida, como se erguesse dentro do seu próprio coração. E ele teve obediência, aquela convicção. Ele não apenas ouviu, concordou, mas foi e fez, executou aquilo que foi aconselhado. Então, nós devemos considerar essa passagem bíblica aqui de uma forma como alguma opinião distinta quanto ao tempo da visita de Jetro a Moisés. Veja que esse episódio ele é mencionado aqui e o ponto de ligação com o principal curso da história que vai se estabelecendo ponto a ponto no livro de Êxodo, qual que é? É que evidentemente essa história não teria sido inserida a menos que explicasse como esses governantes de milhares, centenas, 50 e 10 foram nomeados pela primeira vez. Então essa era a intenção, de mostrar como que houve essa organização ali, daquela liderança. E a origem desta nomeação é então vista como rastreável para essas sugestões prudentes que Jetro deu a Moisés. Então veja que a lei do Sinai, ela é clara e ela conflitava com muitas tradições antigas e honradas. E aquela lei ela vem ser dada para garantir, em primeiro lugar, uma nação devotada ao serviço de Deus e, em segundo lugar, que eles pudessem obter, através dessa obediência, uma prosperidade mútua de todos os membros da nação. Se todo israelita ele tivesse obedecido a essas leis de coração e entrado no espírito daquelas leis, a prosperidade de todos teria sido assegurada. Eu não falo disso, prosperidade só financeira, mas em todos os âmbitos do ser humano, porque aquela nação recebeu leis para que eles vivessem uma vida plena
Mas não foi isso que eles fizeram. Eles antes copiavam os egípcios e agora eles vão passar a copiar os cananeus quando eles entram na terra, e depois a gente vai ver isso. Na verdade, a maior parte dos israelitas, eles queriam se conformar às leis na medida em que convinha a sua conveniência e nada mais do que isso. As leis, elas deveriam ser interpretadas de uma forma estrita quando tais interpretações fossem para sua vantagem. Por isso, veja comigo, meus queridos, que por mais satisfeitos que estejamos em olhar para as sugestões de Jétro aqui e vê-las executadas com certo sucesso, nós sentimos que elas não devem sofrer para esconder um fim ainda mais desejado. Então veja que os reformadores da lei, eles clamam, e com ampla causa, pela adoção de meios que venham assegurar uma solução rápida de todas as controvérsias do povo. Quanto mais se ganharia se houvesse uma aceitação universal do Evangelho, imagina? Com todos os seus poderes e princípios, o Evangelho ele coloca no homem um coração amoroso, altruísta, um espírito de fraternidade, que, se permitido o jogo limpo, logo acabaria com litígio, com contendas e tudo que leva a isso mais. Um mundo de cristãos. Seria um povo de coração simples e de vida simples, sempre agindo uns para com os outros em verdade, bondade e boa vontade. Com a luz que veio pela manhã, Moisés se acomoda ao que deve ter achado um trabalho cansativo e desanimador. Muitos perjúrios, muitas alegações insolentes, muitas calúnias imprudentes, histórias lamentáveis de opressão, extorsão, tudo isso eles tinham que ouvir ali e achar solução para o povo. O trabalho diário, né, de juízes, magistrados, que é lidar com o lado obscuro da natureza humana. Mas isso é um problema deles, né? Eles procuram, acostumam-se e também são pagos para isso. Talvez eles diriam, a maioria deles, que não é da conta deles. Perguntar com muita curiosidade de onde vem toda essa disputa, como ela deve ser curada. Eles estão lá para administrar as leis e não para fazê-las. Mas no caso de Moisés era mais do que um juiz. Ele teve não apenas que resolver as disputas ali pelo caminho, mas guiar os disputantes até Canaã. Que coisa! Nós estamos perfeitamente certos de que a grande maioria daqueles contra quem a justiça o obrigou a decidir se tornaria seus inimigos. No entanto, ele lutou, aceitando a responsabilidade, tentando fazer com que as leis de Deus para Israel fossem cada vez mais aceitas entre o povo. Ele realmente nos dá, nesse assunto, um nobre exemplo. A pressão que estava sobre ele nunca repousará sobre nós. Ainda bem, né? Graças a Deus. Há tanto para promover discórdia, tanto para excitar um espírito partidário de divisão, né? Há tanto para rasgar cada fenda mais larga, em vez de colocar um pequeno ponto. Há tempo que venhamos economizar. Nós precisamos pedir graça, gentileza, fidelidade, imparcialidade, a fim de colocar a nossa palavra de uma forma que ela possa ser aceitável, possível. Quanto mais nós pensamos em tudo que existe nesse mundo, atuando, muitas vezes infelizmente, conscientemente e deliberadamente, para ofender, separar, irritar, mais nós nos decidimos fazer parte de uma força de união. Então, veja que verdadeiramente há uma aparência aqui nesse texto de algo inexplicável no trato e na relação de Deus, como ele lida com o povo. Uma questão aparentemente tão importante quanto o sistema judicial de Israel deve sua existência à sugestão de um estranho. Veja isso. E, no entanto, nós podemos pensar que isso é exatamente uma das coisas que Jeová providenciaria por decretos enviados e expressos. Quando se trata de fazer o tabernáculo, por exemplo, ele é cuidadoso quanto a medidas, materiais, mas quando se trata de julgar as causas, ele deixa que seja determinado pelo conselho de um visitante aparentemente casual do acampamento. Não há nada realmente estranho em tudo isso. Não há não. Deus
se nós se lembrarmos que Deus apenas nos instrui, onde não podemos fazer descobertas por nós mesmos, a revelação ela não substitui, ela antes pressupõe e exige o exercício do bom senso e do julgamento natural. Anote isso aí no seu caderninho. Nós encontramos um caso, como poderíamos dizer, paralelo lá no Novo Testamento, quando os diáconos foram nomeados. O bom senso, ele instruiu os apóstolos que eles estavam ficando sobrecarregados, com trabalhos que não lhes pertenciam e apenas os impediam de fazer o trabalho pelo qual eram especialmente responsáveis, pregar a palavra de Deus. Então, veja que Moisés não pensou nisso por ele mesmo. Como que pode? Sua força não estava nele mesmo, mas na completa espera e dependência de Deus. Se Deus tivesse ordenado a instituição desses governantes, ele teria rapidamente colocado a ordem em operação, mas ele nunca pensou em propor o plano por ele mesmo. Mas quando o outro propõe, seu sogro Jétro, ele pode ver imediatamente que o plano é sábio, praticável e necessário. Moisés não deve ser culpado por ter falta de sagacidade, pois ele falhou em ver esse remédio antes para aquele problema. Grandes descobertas são bastante simples quando feitas. E então todos se perguntam, como eu não pensei nisso antes, né? Então veja ali uma economia de força. E em Êxodo capítulo 18, versículo 17 e 18, veja o conselho que fala, o que você está fazendo não é bom. No erro de Moisés e na emenda sugerida por Jétro, nós descobrimos valiosas lições. Esse dia na vida de Moisés foi um microcosmo de todos os seus dias. Toda a sua vida foi uma vida de serviço, assim como toda a vida verdadeira tem que ser uma vida de serviço ao semelhante. Mas em tal vida, os erros são possíveis. Nós perguntamos então, quais são as condições divinas de uma vida de verdade? Então anota aí, caráter. Os elementos foram estabelecidos por Jétro como qualificações dos novos juízes, certo de que Moisés os possuía, e assim devem todos os que visam a utilidade. Verso 21. Habilidade. Estranho que a habilidade venha primeiro, mas assim deve ser. A piedade sem habilidade pode adornar apenas a obscuridade. Vou repetir, ó. A piedade sem habilidade pode adornar apenas a obscuridade. Então, o serviço e a responsabilidade exigem o poder do homem. A habilidade ela pode ser natural, inerente, mas também deve ser adquirida. Daí vem o trabalho árduo, duro, especialmente na manhã da vida. Então, também é preciso ter piedade. A habilidade é o motor da alma e o temor de Deus é o leme que guia a embarcação. O resultado da divisão do trabalho em uma fábrica, assim como em um empreendimento espiritual, e todos os efeitos disso podem redundar em enriquecimento da igreja e um maior serviço para o mundo. Então veja que os homens eles podem criar um canal para a correnteza, mas não podem fazer a correnteza. A energia hidráulica, por exemplo, é um grande agente natural. Veja que se usa em muita maquinário, muita coisa. Mas é por meio do humano que se pode aplicar todo esse conhecimento da melhor forma. Assim também em outros assuntos. O poder vem de Deus. A maneira de usar, economizar energia é deixada para o homem descobrir como deve agir de forma mais sábia. Então considere aqui, meus queridos, o poder divino. Deus estará contigo, disse Jétro. A história mostra como Deus já esteve com ele, como esteve com ele durante toda a sua vida. Nós podemos notar isso em toda a história de Moisés. Mas mais difícil é enfrentar uma multidão inconstante do que enfrentar um monarca obstinado e poderoso, como ele enfrentou o faraó. Então aqui o poder divino se manifesta, a glória de Jeová, por assim dizer, é refletida no rosto de seu servo, e era o esplendor da glória refletida que repetidamente intimidava os rebeldes à submissão, como com Jeremias, Zorobabel, Paulo. Assim também foi com Moisés, fraqueza humana, mas evidentemente testificando do poder divino.
Jetro, ele parte, e Moisés sente mais do que nunca que Jeová permanece com ele. Muitos úteis são os conselhos, simpatia humana, especialmente quando vem de amigos chegados, mas não há amigos como velho amigos, e Jetro era um velho amigo de Moisés. As habilidades e oportunidades de Jetro como conselheiro se estendia apenas um pouco. Como Moisés, todos nós podemos ter nossos Jetros, a quem podemos amar, estimar, venerar, pois Deus distribui tais homens em todos os lugares do mundo para serem, por assim dizer, cooperadores competentes, para dar estabilidade e iluminação quando outros estão perplexos. Mas nós não podemos mantê-los, nós podemos perdê-los em algum momento. Embora seja uma grande sabedoria ouvi-los, seria uma grande tolice colocá-los no lugar de Deus. Jetro, ele era muito decidido nos conselhos que dava, ele sabia igualmente quando ele devia parar. E foi isso, nós podemos olhar para ele como vindo aqui para nos ensinar que o que podemos esperar do mais competente e amoroso dos amigos humanos é apenas uma ninharia comparado com o grande total de nossas necessidades. Então, veja que ele era exatamente o tipo do homem que fazia de sua presença uma espécie de necessidade para os seus vizinhos. Ele veio uma questão de urgência, não para seu próprio prazer ou facilidade, não. Então note que ao voltar para sua própria terra, para longe de Moisés, ele não se retirou do serviço de Deus e do alcance das bênçãos de Deus. Jetro e Moisés pareciam estar seguindo caminhos diferentes. Moisés nem parece ter pedido a Jetro que ficasse com ele. Ao passo que sabemos que ele pressionou e incitou Albabe, seu cunhado, para que ficasse. E depois a gente vai ver isso. Beleza? Eu te encontro no próximo episódio, sem falta. Te vejo lá, hein? Um abraço, Deus abençoe, continue abençoando mais e mais a vocês. Tchau, tchau.